Amém? Colossenses capítulo 4, versículo 11 diz assim: Jesus, chamado justo, também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. O primeiro personagem que a gente vai estudar é Jesus. Mas calma, que não é Jesus o Cristo. É Jesus chamado por justo. Quem foi esse homem? Foi um homem que deixou o judaísmo e abraçou o cristianismo. Foi ganho pelo ministério do apóstolo Paulo. E ele era um cooperador do apóstolo Paulo. Paulo diz que ele era uma fonte de ânimo, era um consolador, era um ajudante, era um aliviador de tensões. Era como um calmante na vida do apóstolo Paulo. Não tem gente que é assim, gente? Que só de ficar junto da pessoa, a pessoa já te abençoa? Ela já te acalma, ela tem uma palavra doce, ela tem um amor, ela tem uma graça do Senhor na vida dela, que todo mundo quer ficar junto dela. Eu imagino que justo era essa pessoa. Mas eu não sei se você percebeu, o nome dele era Jesus. E de repente Jesus se converte a Jesus o Cristo. E agora passa a ser o propagador de Jesus. Logo, ele abre mão do seu próprio nome para que não houvesse nada que pudesse confundir as pessoas com o único Jesus que deveria ganhar o destaque. Ele foi capaz de abrir mão do seu próprio nome, da sua própria identidade, para que o único nome que deve ganhar destaque, amor, glória, honra, fosse Jesus o Cristo. Que lição de humildade que justo nos deixa. De alguém que foi capaz de abrir mão da sua própria identidade. Era como se ele dissesse assim: olha, o cristianismo é minha identidade primordial. Se é preciso que eu seja chamada por justo, vamos chamar de justo para não confundir com Jesus? Gente, que coisa linda. Que lição para mim e para você. Quantos de nós cristãos precisamos aprender a arte da humildade de justo? Já percebeu que tem gente que faz questão do nome dela aparecer? Não. Se ela vier para a igreja e fizer a faxina, ela tira a foto e posta. Todo mundo tem que saber. Estou morto de cansado. Porque ninguém veio para a igreja, mas eu vim. É ou não é, gente? A gente não precisa mostrar. Se Deus está lá no céu registrando, basta isso. E, na verdade, Deus está vendo a motivação do nosso coração. Se a gente está fazendo isso para que o nome dele seja conhecido, ou porque se a gente está querendo que o nosso nome seja conhecido. É ou não é? Já viu que tem gente assim, que faz assim, nada contra as mulheres. Mas não tem mulher que na conferência de mulheres fala assim: se não fosse eu para ajudar a pastora a decoração, não tinha saído? Tem gente que é assim, ela acha que ela é a última bolacha do pacote. Ela acha que se ela não colocasse a mão, se ela não fizesse, nada acontecia. É porque nós estamos precisando aprender um pouco do legado de justo, o legado da humildade. O legado de entendermos que, se for necessário abrir mão, que a gente abra mão. Sabe, ontem eu estava falando sobre Moisés e o quanto ele aprendeu no Egito, no palácio. Mas chega um momento da vida de Moisés que ele é usado para libertar o povo de Israel. E para falar com o faraó, ele fala por meio de Arão. E talvez muitos possam pensar: mas Moisés era o líder, qual o problema Arão falar por meio de Moisés? Mais importante do que o intermediário é que a mensagem chegue no lugar e cumpra o seu propósito. Muitas pessoas estão deixando de entregar o ouro que Deus colocou nas suas vidas porque não querem ver intermediários sendo usados. Muitas pessoas deixam de entregar aquilo que Deus as deu, porque só ela pode falar, só ela pode se destacar, só ela pode se liderar, só ela pode ser grande. Deixa eu te dizer, na vida a gente precisa se dedicar ao ensino, não ao destaque. Na vida a gente precisa se dedicar ao aprendizado. Não, porque tem gente que não quer ser... João Batista dizia: eu sou uma voz. Tem gente que quer ser a reluzante estrela da manhã. Não quer ser uma voz. Esqueceu um princípio bíblico. É ou não é, gente? E justo nos deixou essa lição, sabe? De alguém que abre mão. Eu amo que tem uma história verídica que aconteceu no ano de 1951 entre um navio militar estrangeiro e algumas autoridades costeiras do Canadá. O comandante do navio avistou uma luz que estava na rota de colisão dele e mandou uma mensagem, solicitou: favor alterar seu curso 15 graus para o norte, para evitar colisão com a nossa embarcação. Só que
Os canadenses responderam: recomendamos você mudar o seu curso 15 graus ao sul. A briga começou. O comandante do navio, já ferido, né, no seu ego, respondeu: nós somos um navio militar, mude você 15 graus ao norte. E aí os canadenses voltaram. Recomendamos que mude seu navio 15 graus ao sul. Aí, minha filha, o comandante do navio militar, se achando com ódio, disse: nós somos um navio militar, estamos carregando fragatas e aviões, exijo que imediatamente mude seu curso agora, 15 graus ao norte. E aos canadenses responderam: recomendamos que você mude sua rota 15 graus ao sul. É impossível mudarmos, porque nós somos um farol e estamos em um rochedo. Agora, falando sério, gente, quantas vezes a gente está se achando um farol quando a gente é só um navio militar? É ou não é? A gente está querendo que o que não pode ser mudado, mude, porque a gente não tem a humildade suficiente para mudar. Quando nós somos aquela pessoa que precisamos mudar e a gente está jogando a nossa mudança na mão da outra pessoa. Quantas vezes nós sofremos na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos, porque nós somos como esse comandante do navio militar, mandando todo mundo mudar sem perceber que somos nós que precisamos mudar. Sabe, Justo nos deixou uma lição de humildade. Olha, se for preciso apagar meu nome, apaga destaque, que o único que deve receber o destaque seja engrandecido, que seja Jesus. João 3,30 diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E eu amo que esse texto, até postei um vídeo sobre isso hoje, que Deus não está dizendo que é necessário que ele cresça e a gente se anule, que a gente deixe de existir. Não, ele só está dizendo que ele cresça e a gente diminua. É só para a gente diminuir um pouco, gente, baixar a bola, diminuir nossa arrogância, às vezes, egoísmo, prepotência. É ou não é? Nossas vontades, nossos desejos, que às vezes estão sendo superiores ao propósito de Deus na nossa vida. É necessário que a gente diminua para que ele cresça. Então, se queremos ser conhecidos no céu, se queremos deixar um legado aqui na terra, precisamos ser alguém que representa humildade. Na nossa casa, na família, na igreja, gente, a humildade resolve tantos problemas. Se a gente soubesse o poder que existe na humildade, no poder de ficar calado, no poder de abrir mão. Eita, meu Deus, eu acho que se eu deixar esse microfone para todo mundo tem uma história para contar de humildade. Tem ou não tem? Ou coisa feia, aquela pessoa que fica querendo ser o que não é, aumenta. É ou não é? Não, porque você não sabe com quem você está falando. Como é feio uma pessoa que se engrandece, uma pessoa que se ensoberbece. Sabe? Que nós possamos aprender que a humildade abre portas para a nossa vida. Que a humildade nos leva a caminhos que nenhum outro atributo poderia nos levar. Com Justo, a gente aprende o valor da humildade.